Vitor Roque ganha prêmio simbólico, mas também gera preocupação no Palmeiras. Endrick fica no banco em mais um jogo da seleção e, aliás, que seleção, hein? Anderson Barros defende Abel em denúncia do STJD e atenção, Zenit pode liberar Luiz Henrique em junho. Fala família Palmeiras 90 a mais, muito feliz de estar aqui em mais um vídeo, trocando essa ideia com vocês e na boa, vamos começar falando da seleção brasileira? Vocês me dão esse espaço para me ouvir aqui rapidinho? Pelo amor de Deus, eu quero começar perguntando para você. Cadê o futebol da seleção brasileira? Por favor, alguém me diga. O Brasil com um a mais contra a França na partida de hoje parecia time pequeno. Eu fiquei até com vergonha assistindo a partida, tá? Analisando a forma como o Vinícius Júnior jogou, velho, por favor, alguém me explica o que tá acontecendo. Não tem como o Vinícius Júnior, que joga a bola que joga no Real Madrid, na seleção brasileira ser essa nhaca, cara. Camisa 10 da seleção brasileira, representando jogadores como o Ronaldinho Gaúcho. Não dá, não dá. João Pedro, que entrou no segundo tempo aí, cara, o que aconteceu com a camisa 9 do Brasil? Não tem condição nenhuma. E aí, velho, o Endrick ficar de fora desse time, não ganhar nem 5 minutos. Eu não consigo entender a cabeça dos treinadores europeus. Eu tô falando sério agora, tá? O Endrick tá comendo a bola na França, não é possível, velho, que ele não consiga jogar no lugar do Matheus Cunha. Não, eu não consigo entender. A seleção brasileira não triangula bolas, joga com medo e eu vou te falar o problema dessa seleção brasileira, tá? No vídeo de hoje ainda, até o final do vídeo, a gente vai voltar a falar disso, porque agora eu quero falar de Palmeiras, tá? A seleção que importa. O Palmeiras tem uma situação bem complicada aí com relação ao temperamento do técnico Abel Ferreira, tá? O treinador Abel Ferreira está novamente correndo o risco de pegar um gancho ali do STJD na casa de 6 jogos. Pode acontecer, tá? E aí o Anderson Barros veio a público e disse as seguintes palavras na ESPN. O Abel é um treinador extremamente jovem, com uma capacidade fora dos padrões normais, mas um cara extremamente sanguíneo, principalmente à beira do campo. Há alguns dias houve uma denúncia no STJD e eu me questiono. Existe uma falta grande quando ele é expulso, como foi contra o São Paulo. Ele é uma liderança para os atletas e já é uma punição, né, quando você é expulso. Quando o STJD dá uma outra conotação, não fica só na arbitragem. E aí o que ele quis dizer, primeiramente com relação ao fato do Abel ser sanguíneo? O que ele quis dizer com isso? É um cara temperamental, é um cara que não leva desaforo para casa, é um cara competitivo, né? E isso acaba atrapalhando o Palmeiras. E a gente tem que falar, Abel é um líder, ele precisa estar junto do elenco. Não dá para você ter o seu maior líder em campo, cara, toda hora tomando cartão. E ele tem que saber disso. O núcleo de psicologia do Palmeiras precisa trabalhar isso nele. Eu entendo a competitividade, eu sou extremamente competitivo também, e acredito que muitos de nós aí sejamos, né? Mas, cara, tem que ser inteligente, porque você é um profissional. Quando você é um profissional, você tem que ter uma postura adequada, né? E aí quando o Anderson Barros se posiciona de novo, de maneira firme, ele finalmente começa a mostrar, segunda ou terceira vez seguida que ele dá a cara a tapa e se posiciona. É isso que nós precisamos de um gestor de futebol, Anderson Barros, parabéns. E eu concordo com você. Se o cara já foi expulso, a punição já foi dada, acabou. O STJD não tem que ficar julgando uma medida, sabe, de mais jogos, não faz sentido, tá? A punição já foi dada. Uma coisa é se ele tivesse agredido alguém ou algo do tipo. São outros 500. Essa é a minha forma de interpretar a situação, tá bom? E vamos falar agora do Vitor Roque, que recebeu um prêmio simbólico hoje, né? Eu digo simbólico porque não foi físico, tá? O Vitor Roque foi eleito o 9º jogador sub-23 mais caro e relevante do mundo, tá? Segundo o Centro de Observação de Futebol, o CIES. Gente, presta atenção. O Vitor Roque conseguiu ser o jogador sub-23 mais relevante das Américas. E ele figura como 9ª opção no mundo, atrás de nomes como Xavi Simons, o Yilmaz, né, o Yildiz, na verdade, né, que é o jogador da Juventus, tal. Tem alguns nomes ali de jogadores realmente de altíssimo nível.
E isso pro Palmeiras é ótimo, porque valoriza o passe do atleta que agora já vale 75 milhões de euros. Você tem noção do que eu tô falando? Então se o Chelsea chegar aqui, botar a grana e falar assim, ó, eu pago 280, o Palmeiras vai fazer assim, ó, o negócio evoluiu. O fato do Palmeiras ter recuperado o futebol do Vitor Roque foi muito importante, porque além de ter pagado um valor alto, mas que está muito abaixo do que ele vale hoje, ainda conseguiu contar com um atleta de alto nível por um bom tempo. E o melhor, o Vitor Roque tá feliz aqui. Ele gosta do manto, tá? E ele se tornou um palmeirense de verdade. Isso é muito importante. Mas o que gera preocupação? Vitor Roque treinou novamente separado do grupo. Por que isso me gera preocupação? Vou explicar pra vocês. Ele sofreu traumas nas partidas contra o São Paulo, lá, pancadas, tal, e o cara tá tentando se recuperar. Mas, gente, vocês sabem como funciona um atleta profissional, né? A musculatura dos caras, embora seja muito forte, tá extasiada, né? Tá cansada, desculpa, tá cansada. Tá no limite ali. E aí, por conta disso, qualquer situação que coloque ele numa disputa de bola durante o jogo, o próximo jogo contra o Grêmio, enfim, pode acabar ocasionando uma lesão, gerando uma lesão. Temos que ficar de olho e cuidar do jogador, sim senhor, tá bom? Preocupação. Também tá, eu tô acompanhando aqui a situação do projeto Galo 2030. Vocês viram isso? Talvez vocês não tenham visto. O CEO do Galo, do Atlético Mineiro, diz que quer colocar o Atlético Mineiro no topo do futebol brasileiro até 2030. Então ele estabeleceu um projeto chamado Galo 2030, onde o objetivo, segundo ele, tá, ipsis literis, palavras dele, é chegar no nível do Palmeiras e do Flamengo. Então assim, os clubes do Brasil já estão enxergando o Palmeiras como 0-1, tá? E aí é importante frisar que essa situação do Atlético Mineiro me preocupa. Por quê? Estabelecimento dos caras é organização financeira, investimento na base, e isso me preocupa muito, e aí sim um pilar de contratação pontual de jogadores. Se o Atlético Mineiro organizar a base e se tornar mais um concorrente do Palmeiras e do Flamengo ali na disputa dos títulos, vai ficar difícil pra gente sim, porque os caras têm dinheiro também. Mas é um longo caminho, nós estamos falando de 2030. Até lá o Palmeiras vai estar muito mais amadurecido em diversos outros aspectos, tá bom? Vamos falar rapidinho aqui de mercado da bola, papo rápido, porque não tem tanta informação assim. Primeira informação que a gente pegou a respeito do Danilo, jogou pela seleção brasileira hoje, fez uma partida muito boa, tá? E óbvio, né? Então holofotes na cara do Danilo aí, porque ninguém conhece, porque quem conhece é o pessoal da Premier League, que viu ele jogando no Nottingham Forest, é um bom jogador, e aí o Palmeiras pode acabar realmente ficando a ver navios na situação do Danilo, estamos acompanhando e eu trago essa informação tão logo ela atualize para você. Outra coisa que me chamou muito a atenção, hoje eu vi algumas reportagens, né, falando a respeito do Luiz Henrique, de maneira objetiva, tá? O Zenit parece que topa vender o Luiz Henrique agora no meio do ano, e velho, ele comeu a bola, tem um jogador que jogou bem contra a França, foi o Luiz Henrique, né, acho que o único. Deitou e rolou, jogou muito bem. Holofotes na cara dele também. Fica difícil pro Palmeiras conseguir manter ali, né, qualquer tipo de contato. Mas, de qualquer forma, o Zenit colocou lá, 240 milhões de reais leva o jogador. Muita grana, eu sei, mas o Palmeiras pode acabar vendendo o Alan por 280. E aí? Me diz nos comentários agora, você faria esse negócio? Eu faria, tá? De verdade, eu acho que se o Palmeiras realmente vendeu o Alan e tiver essa bala, faz sentido trazer o Luiz Henrique porque ele joga muita bola. Agora, vai ser difícil, né? Você tem, com certeza absoluta, uma Juventus, um Atlético de Madrid, um Barcelona, tá todo mundo de olho no garoto. Ele jogou muita bola contra a França e pontas direita, né? Jogadores com qualidade técnica ali, ele lembra muito o Olise, né? O do Bayern de Munique, joga muita bola também. São raros no futebol hoje em dia, né? Com a qualidade do Luiz Henrique. Então você tem o Ryan Cherky, você tem o Olise, você tem o Luiz Henrique, você tem o Estevão. Me fala outro ponta direita alto com esse padrão, tá? O padrão genético, né, de jogador alto, veloz, driblador. É difícil, né? Geralmente os jogadores são pontas esquerda, aqueles pontas esquerda dribladores, né? E para finalizar, então, antes da gente entrar na nossa mesa tática, eu quero trazer para vocês a informação que eu comecei o vídeo falando, né? Como que a seleção brasileira podia sair dessa nhaca. Investimento obrigatório na base.
Essa é a saída para a seleção brasileira. CBF tem que agora, de imediato, colocar um gatilho no contrato que tem com os clubes, tá? Colocar uma obrigatoriedade do ponto de vista de compromisso com a base. O clube da primeira, da segunda e da terceira divisão se compromete obrigatoriamente a investir X% do seu faturamento anual em atividades de gestão da base. Ponto. Caso o clube consiga colocar algum jogador na seleção brasileira, o clube de formação terá acesso a um pagamento de X% por parte da CBF para fortalecer e fomentar a nossa base. Primeiro ponto. Segundo ponto, a seleção brasileira precisa, é obrigatório, parar de depender de jogadores europeus. Não dá. Não dá. A gente não tem um meio-campo. O Casemiro tá tendo que jogar com 40 anos de idade na seleção brasileira, velho. Não dá. Bruno Guimarães não é um jogador de seleção. O Danilo sim. Mas a gente vive uma realidade onde tá escasso. A gente não consegue trazer jogadores pro meio-campo. E eu quero a sua opinião nos comentários para você me dizer se concorda ou não comigo. Bora para nossa mesa tática aqui, que eu tenho algumas coisas bacanas pra gente conversar também. Aqui tá o nosso time com o paraguaio Maurício, né? John Arias e Alan. Esse é o time base do Palmeiras aqui com o Andréas, tal, você já sabe, né? É o 4-4-2 aqui. Legal. Eu tava pensando aqui, como fizemos no último vídeo, né? Colocar o GI aqui. Como fizemos no último vídeo, em fazer uma proposta de jogo diferente, né? O Palmeiras hoje ele treinou, tirando o Vitor Roque que treinou separado do grupo, mas os jogadores que não estão convocados para seleções, eles treinaram muito e vem cada vez mais, né? Fundamentos técnicos. Então você tá vendo os jogadores do Palmeiras tabelando, você tá vendo os jogadores do Palmeiras acertando o cruzamento, pô, Giai chegando na linha de fundo, quem diria, né? Isso não é à toa, tá? Isso está acontecendo porque o Palmeiras está estabelecendo uma linha de conexão do treinamento para os jogos e tá funcionando finalmente. A gente tá vendo os jogadores com fundamento, treinando fundamento e tá dando certo. Vocês viram como o Carlos Miguel melhorou na saída de bola com os pés? Ele evoluiu demais, né? Pois é um jogador que a gente tem grande expectativa nele, tá bom? Então, partindo do pressuposto que o Palmeiras tem treinado tudo isso, né, que é uma coisa que tá fazendo sentido pro Verdão, eu pensei aqui em estruturar uma linha com 3 homens de zaga, onde o Piquerez vai ser um ala e o Alan vai ser o outro. Então o Palmeiras jogaria mais ou menos assim, ó. E eu quero que você me diga se faz sentido. O Arias aqui, Vitor Roque e Flaco Lopes, tá? Então seria mais ou menos isso aqui. Vamos olhar no 3D para ficar fácil de enxergar. Então aqui, ó, defendendo, Palmeiras com uma linha de 3 homens aqui, né? E 2 meio-campistas que podem voltar para marcar se necessário. Piquerez é o nosso ala esquerdo, Alan é o nosso ala direito, vai para as extremidades, né? John Arias é o nosso meio armador, Flaco e Vitor Roque finalizam o time aqui no campo de ataque. E eu queria que vocês me dissessem se faz sentido uma linha com 3 homens e os nossos alas, aí sim, buscando extremidade, né? O Giai afunda aqui para marcar, né? As linhas ficam mais ou menos assim. E a gente testa o Piquerez. Poxa, o Piquerez não deu certo. Beleza, o Arias faz essa função. Aí eu antecipo o Andréas. O Arias vai fazer nossa função de ala. E aí o Lucas Evangelista ganha esse espaço aqui. Pô, o Alan não tá bem. Beleza, a gente troca o Alan, traz o Arias pra direita, o Felipe Anderson vem pra esquerda. Então assim, dá pra rotacionar de diversas formas. Mas assim, um estilo de jogo diferente pro Palmeiras. Eu quero saber qual que é a opinião de vocês. Faz sentido o Palmeiras jogar com 3 zagueiros? Nessa data FIFA tá sendo um bom momento, né? Pra que se treine, pra que se busque outras formas de jogo. Eu acho que o Palmeiras precisa, de fato, realmente estabelecer novos critérios de jogo, tá bom? E aí eu pensei em todas essas formações aí, mas é claro que vale o que o Abel Ferreira vai falar. Gente, quero agradecer vocês do fundo do meu coração por todo o carinho que vocês têm dedicado ao canal. Aos pouquinhos a gente tem crescido, a gente tem alcançado aí as metas que estão estabelecidas. E tudo isso só está sendo possível, vocês sabem, né? Por conta do auxílio de vocês. Quem tá aqui comigo até agora, eu sei que tem uma galera que ficou aqui no vídeo com a gente. E primeiro já comenta aí, você sabe, é de praxe, né? Eu fiquei até aqui, me dá esse toque aí pra eu saber.
E me responda uma pergunta aqui, eu quero saber. Vocês gostavam das lives, né? Vocês acham que vale a pena pra gente retornar com as lives? Uma vez por semana, duas vezes por semana, não sei. É uma forma da gente ter um contato mais tete a tete, né? E pra mim era bem legal de fazer. O problema é que agora o tempo tá mais escasso, né? Mas de qualquer forma a gente pode pensar em voltar a fazer de repente aos domingos, não sei, ou aos sábados à tarde, de manhã, enfim. Deixa nos comentários aí qual é a melhor maneira de eu estabelecer esse quesito das lives, caso vocês achem interessantes. Qual horário, tá bom? Isso é muito importante. E aí você já sabe, né? Fechar o nosso vídeo com aquela mensagem que a gente tem feito nos últimos vídeos e que eu acho que é muito interessante, tá? Hoje eu queria falar com vocês uma questão específica aqui a respeito de ansiedade, tá? Então, a gente sabe que, cara, futebol é um instrumento de socialização, é um instrumento onde a gente vai se divertir, a gente vai realmente pôr pra fora, às vezes, as angústias e tal, né? E eu tava pensando nesse tema vindo pra cá pra gente abordar um pouquinho, pra não ficar só no Palmeiras, né? A conclusão que eu chego, gente, é a seguinte: cada vez mais o mundo tá ficando imediatista, já falamos a respeito disso, as coisas são todas para ontem, etc, etc, etc. A gente tem informação na palma da mão, né? Antigamente um aluno na escola para fazer um trabalho da escola, ele tinha que ir na biblioteca ou, sei lá, pegar uma enciclopédia, ouvir os outros, né? E hoje em dia isso se perdeu. O cara joga na internet, ele tem a informação muito rápido. E veja, eu não sou contra a tecnologia. Pelo contrário, acho que é, cara, maravilhoso, né? Facilita muito. Mas o excesso de informação traz também um excesso de pensamentos. E geralmente esses pensamentos não são muito positivos. A gente sempre pensa no que vai dar errado, né? Então eu queria trazer aqui para vocês como pauta, para que vocês conversem internamente aí e, bem, vejam se faz sentido, realmente um reforço para as questões inerentes a atividades físicas, tá? Tenho falado isso um pouquinho, é uma bandeira que eu defendo muito, porque eu sei que uma atividade física simples, como por exemplo uma caminhada até o trabalho, pode fazer com que a sua mente se liberte, né? Que haja uma liberação de hormônios positivos aí dentro do teu corpo, que você consiga devagarzinho ir se libertando desses pensamentos e etc, desse excesso de informação, tá? Lembre-se, toda atividade física deve ser acompanhada por um profissional. É necessário passar no médico para ver como você tá de saúde. E aí, de repente, eu tô falando aqui algumas informações referentes a isso. E sei lá, tem 30 mil pessoas que vão assistir o vídeo. A gente pega bastante visualização, né? E uma decide fazer isso. Poxa, realmente, eu vou começar. E ela vai no médico tal e começa. E de repente essa pessoa se cura. O meu objetivo é esse, tá bom? Então, se essa mensagem aqui não, de fato, não tocou você, tá tudo bem. Talvez não seja para você. Agora, se fizer sentido para você, procura de fato um médico, faz um exame, vê se tá tudo bem, um check-up, vê se tá tudo zero bala, e com o auxílio de um profissional aí, começa uma atividade física, isso vai mudar a tua vida, pode ter certeza do que eu tô falando, tá bom? Eu sou a prova viva disso. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de sempre, meu amigo, minha amiga, avante palestra!